Salve, senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Ismael Thiago e aqui nesse canal a gente está para falar sobre histórias, sobre projetos, mas principalmente a gente está aqui para falar sobre carros. E no vídeo de hoje, no meu segundo vídeo aqui do nosso canal, eu vou falar sobre a minha Passat. Já tive muitos sonhos acordados em ter esse carro aqui e agora com o início do canal a gente vai fazer uma série de modificações nesse carro, porque esse carro aqui eu tenho o intuito de fazer ela se tornar um de um no Brasil e eu vou explicar para vocês tudo que eu vou fazer nesse carro aqui para vocês poderem entender o conteúdo que está vindo por aí. Bom, originalmente esse carro aqui ele é 1.8 20 válvulas turbo, 150 cavalos de motor, ano 1999. Toda Passat B5 e B5.5 e Audi A4 do mesmo ano é a mesma coisa, só o que muda é a casca. Mas suspensão, mecânica, é tudo igual. Só o que muda é a parte de acabamento mesmo e o design. Esse carro aqui, ela é a 99, então ela é importada da Alemanha mesmo, no próprio documento está escrito import. E esse carro aqui é um sonho. Eu sempre tive um sonho de ter uma Passat alemã, ou a B5 ou a B5.5, e esse carro tem uma história muito legal, porque é a plataforma que a Volkswagen mais utilizou mecânica, desde 1.6 diesel até W8. Sim, mesma mecânica da Touareg, só que a W8 ela saiu com um câmbio automático e manual 4x4. Isso é um detalhe que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Esse carro aqui, originalmente, vem com 150 cavalos de turbo, 150 cavalos de potência turbo, e o meu intuito é fazer a instalação de um chicote plug and play e uma FT450, por dois motivos. Primeiro, para a gente poder ter um ganho de potência considerável utilizando todos os componentes originais, e a segunda opção é tirar dois calcanhares de Aquiles que esse carro tem, que é o sensor MAF e o módulo de ignição, que você é literalmente obrigado a desconectar eles quando você faz a instalação da FT450 com o chicote plug and play. E também é óbvio, eu vou fazer todo um processo de mostrar a diferença que vem de potência com a instalação só de bico e a FT450 e a potência que vem com a instalação de bico e turbina com a FT450, para você poder ter um panorama de tudo que você pode conseguir atingir fazendo esse upgrade. E lembrando, de parte mecânica, o que você conseguir atingir com essa programação que eu vou fazer vai ser o que você vai conseguir atingir com a linha Audi, e a parte de suspensão, valores de peças, tudo que você for fazer nessa Passat aqui, na B5 e a B5.5, a Audi A4 também, tanto a sedã quanto a Variant também vai ser o mesmo custo e o mesmo trabalho. Esse carro, eu comprei ele em 2021, numa situação onde, como falei já para vocês no primeiro episódio, quando a gente teve que se mudar para a Amazônia, eu acabei tendo que comprar um carro para poder levar mudança, e nada melhor do que comprar uma Variant. Eu levei 450 quilos dentro desse carro. Foi muita coisa aqui dentro. Eu levei quase uma mudança de itens pessoais, todos dentro desse carro. Morei com esse carro um ano na Amazônia, não tive problema nenhum, e aí vindo para Campo Grande foi onde a gente iniciou toda essa saga. Eu já substituí, como vocês podem ver nas fotos, como ela era e agora como é que ela tá. Eu já fiz a substituição da suspensão. Eu poderia falar sobre a suspensão desse carro, mas eu não vou falar por enquanto, porque eu tive muito problema com o pós-venda da empresa que me vendeu. E eu, de maneira nenhuma, eu quero trazer uma informação e um produto para vocês aqui e que vocês passem perrengue na compra. Então, eu vou esperar para ver qual é o comportamento dessa empresa, até comigo, na questão do pós-venda, e também como que funciona e se essa suspensão aqui vai aguentar, porque a gente está falando de um carro de 1.350 quilos. Esse carro não é leve. Então também eu preciso utilizar ela para poder saber se esse negócio aqui aguenta de verdade, para poder indicar isso para vocês. E FT, de Fiotec, a gente não precisa falar mais nada, né? FT é uma empresa consolidada no mercado, então por isso que eu já estou falando o que eu vou fazer. Então, meu intuito é fazer a instalação do chicote plug and play, FT450, bico, turbina. Já fiz a instalação da suspensão e eu adicionei esse jogo de roda aqui, Aro 18. Eu vou ser bem sério para vocês. O máximo de informação que eu consegui sobre essa roda aqui é que aparentemente ela é o modelo da Borbet, da Volkswagen. Só que o modelo da Borbet saiu Aro 16 na linha do Polo e alguns modelos muito raros Aro 18, que é esse aqui. E aí é um modelo de roda que casou muito bem. Eu achei muito interessante, eu vi esse jogo de roda lá na loja de rodas, da Auto Rodas,
parceira aqui também do nosso canal. E aí eu coloquei, casou, depois fui procurar saber sobre a história da roda. Ela é original Volkswagen, tem todas as identificações ali, mas através da identificação de código eu não consegui reconhecer, mas foi mais por imagem mesmo. E é um jogo de roda original, casou legal com o carro. A gente está utilizando um jogo de pneu 205/40/18 e ficou muito bom, não está pegando em nada, está funcionando legal. E um dos motivos de eu ser apaixonado por essa plataforma aqui é o que eu sempre falo, a gente está falando de um carro 1999. É um carro que tem direção, vidro, ar, trava, banco de couro, airbag, ABS, ar-condicionado digital. E esse modelo aqui não tem, mas os modelos V6, todas elas vinham com teto solar. É um carro muito completo e funciona tudo. O airbag eu não sei se funciona porque eu ainda não bati e pretendo não utilizá-lo. Mas o ABS vira e mexe, atravessa algum doido na minha frente e eu sou obrigado a utilizar. E funciona até hoje. Então é um carro que tem um padrão de qualidade muito grande. E depois de 26 anos de utilização, as peças continuam funcionando perfeitamente. Aqui ainda continua com sensor MAF e módulo de ignição, funcionando perfeitamente, mas com a utilização da FT450 eu vou zerar ele. E lembra que eu tinha falado sobre a questão de upgrade? Já está engatilhado, eu estou só mais com pendências alfandegárias, mas se eu conseguir resolver isso, a gente já tem um câmbio 4x4 manual original de uma Passat B5.5, que é a mesma plataforma W8. Então o intuito é não só montar ela 1.8 20 válvulas turbo, mas também montar ela 4x4 câmbio manual, tudo original. Então vai ficar muito legal esse projeto. Aparentemente, do que eu já tive de pesquisas aqui no Brasil, será um projeto 1 de 1 e é um carro que a gente vai fazer um projeto muito completo. A gente já fez a suspensão, a gente vai fazer agora todo o upgrade de mecânica. Esse carro, como você pode ver, ele tem a pintura danificada, é original ainda, a gente está falando de um carro 1999. Normalmente esses carros têm um defeito crônico de descascar o verniz do teto e depois todos os componentes de quina, né, todos os cantos do carro. Então é um carro que a gente vai fazer um verde diferente, então a gente vai trocar a cor desse carro, suspensão, roda, motor e lá no interior, como vocês podem estar vendo agora no vídeo, é um banco de couro, mais de 1999. Então a gente também está pensando em trocar a parte de bancos do carro. Estou ainda estudando se eu venho numa linha Volkswagen ou Audi, ou se eu coloco um banco logo mais porradão de uma vez, né? Porque é um carro 4 portas, então a gente tem uma variedade de bancos muito boas para colocar tanto de veículos 2 portas quanto 4 portas. E também a gente vai fazer a modificação de algumas partes do interior desse carro. Como vocês podem ver, quebrado, já peguei assim, e a gente vai construir esse carro todo, até então com o intuito de ter um veículo 1 de 1, mas também passar para vocês todos os bizus que esse carro aqui tem na hora de modificar, o que você deve se atentar, o que você deve não se atentar, mas a princípio é um projeto que vai ser bem legal. Originalmente, né, original, ela tem 150 cavalos. Original, e o meu intuito com a FT, bico e turbina, é a gente trabalhar ali dentro dos 300 cavalos de potência. A mecânica aguenta e o câmbio mais ainda. Pouca gente sabe, mas esse tipo de câmbio que esse carro aqui utiliza é o famoso câmbio caixa longa, né? Que é o mesmo câmbio que saiu no Gol GTI Bola, 16 válvulas, no Gol G3 GTI, todas as Passat B5 e B5.5 e Audi A4. É o câmbio que a galera utiliza para fazer os 4x4, aqueles mais raizões, né? Bem raiz mesmo, que você coloca o diferencial no primário. O pessoal utiliza o câmbio desses carros aqui. Então o câmbio aqui, já há rumores que eu já ouvi falar que até 500 cavalos e 50 kg de torque pode moer à vontade. E da parte mecânica, a gente está falando aí de 300 cavalos de potência. Falando da parte mecânica, esse carro tem todos os componentes originais. E eu vou mostrar para vocês. Bom, e para falar como todo carro de performance, não tem vareta, né? É madeira. Logo, logo a gente vai resolver isso aí porque é uma suspensão. E eu esqueci de comprar. Tanto que se vocês olharem até os vídeos, eu fiz questão nem... Eu lavei, obviamente, mas acabou sujando na chuva, mas eu não passei pretinho, não dei cera, não dei nada, até para o pessoal poder entender como que esse carro tá e como é que a gente vai deixar ele depois de pronto. Mas se vocês olharem aqui a parte mecânica do carro, tá tudo original. Todas as capas, todos os sensores, todos os o MAF, módulo de ignição,
E é um carro 1999, é um carro com mais de 26 anos de uso, importado da Alemanha e que está funcionando perfeitamente. É um motor complicado? Não, isso aqui é um AP, gente. O famoso APzão que saiu na linha Volkswagen, só que a diferença é que aqui a gente está falando de um cabeçote 20 válvulas e a gente tem algumas modificações em questão de bomba d'água. Óbvio, o vidro é diferente, a biela é diferente, o pistão é diferente. Diferente a ponto de... Diferente, mas estruturalmente a gente está falando iguais. Se você tirar esse vira, esse pistão e essa biela, você monta num AP 1.8. Muita gente faz essa receita para montar um turbo carburadinho, um turbo com 200 cavalos, mas sem gastar o dinheiro de um forjado. Então, não é uma mecânica extremamente complicada, mas tem que se atentar, porque às vezes um sensor, alguma coisinha simples, pode te deixar a pé. Diferente de um Volkswagen que você vai lá e desliga o MAF dele, ele vai funcionar, vai ficar beberrão, mas vai funcionar. Então, é um carro com uma estrutura muito boa. Eu sei que eu vou gastar muito mais do que ele vale, mas é essa a nossa onda. A gente gosta de fazer isso, a gente gosta de montar projetos exclusivos. Não tenho condições de ir lá e comprar uma BMW 1 de 1, mas eu posso montar um Passat 1 de 1, do meu jeito, com os meus gostos, com a minha cor, um projeto diferenciado e com isso também trazer informação para quem segue a página aí, para poder se atentar ao que fazer quando pegar uma lasanha como essa, como diz Vitor Nakazato, meu sócio, este sapato social tamanho 46. Bom, senhores, esse é o nosso segundo episódio do nosso segundo carro. Tem mais o nosso terceiro carro que a gente vai trazer para cá, que vai ser bem diferente. Pulei o muro, vou dizer. Meu negócio era Volkswagen, pulei para outra marca, mas eu vou esperar ele chegar na garagem para poder falar, porque ainda nem fui buscar ele ainda. Mas, enfim, é esse tipo de conteúdo que a gente vai trazer aqui no nosso canal. Falar sobre histórias, falar sobre projetos, mas principalmente sempre falar sobre carros. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te fazer um convite. Segue a nossa página, porque toda vez que a gente trazer um conteúdo feito esse aqui, você vai ser informado, a plataforma vai entender que o nosso conteúdo é legal e outras pessoas, assim como você e como eu, que gostam desse tipo de conteúdo, vai poder conhecer um pouco mais sobre histórias e sobre carros. E muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e a gente se vê no próximo vídeo.